Olá, eu sou o professor Braulio, sou colaborador do Nova Esquerda Pernambuco e historiador. E a gente volta aqui para o canal para comentar um pouco sobre as manifestações do dia 15 e do último dia 26. Bom, é nítido que na manifestação do dia 15, muita gente foi à rua, independente até de bandeira partidária, de afiliação sindical, mas pela questão da revolta que está tendo por meio dos cortes da área social. Na área de saúde, por exemplo, os médicos cubanos saíram do Brasil, os patriotas, ditos patriotas, não repuseram essas vagas que prometeram que iriam suprir as necessidades do povo brasileiro. E só para ficar um exemplo, a cidade de Sorocaba, em São Paulo, não tem um médico brasileiro que repôs a vaga dos cubanos. Para não dizer que não teve, teve um, mas ele automaticamente pediu transferência para a capital para poder fazer sua residência. Na questão da educação, é nítida a questão dos cortes. As universidades têm, em média, 30% de cortes. Na Universidade Federal de Pernambuco, essa perspectiva chegou a 52% dos cortes. Uma perseguição nítida em relação à UF, a Federal Fluminense, a UFBA, a Federal da Bahia, e a UNB, a Universidade de Brasília. E dizendo que não se produz pesquisa, etc, etc. Pois bem, a UF agora foi chamada pela NASA, para poder apresentar um projeto de estudantes e de professores que lá foi desenvolvido. Pois bem, onde é que está então a questão da não produção da pesquisa? Né? O povo dia 15 foi às ruas para reivindicar educação. E essa conversinha de que a educação superior sofreu corte e que a educação básica não sofreu é mentira. As escolas de educação básica, seja da primeira infância, seja das creches um pouco antes, até chegar no ensino médio, elas sofreram sim. As escolas já estão sem merenda. As escolas tiveram corte de fornecimentos de livros. As escolas tiveram corte de fornecimento de fardamento. O Fundeb, não há uma promessa clara de que essa lei vai ser renovada. Isso significa dizer mais precariedade para o salário da classe trabalhadora, de professores, de funcionários, que recebem esse abono anualmente no mês de janeiro, aos estados e aos municípios. Em geral é repassado no mês de junho, julho, quando vem coincidir a questão das férias da categoria profissional correspondente. Então veja bem, no último dia 26, o que a gente viu às ruas foi meia dúzia de gato pingado que não tem nada na cabeça, que não usa que não usa saúde pública, que não está sentindo falta de médico, que não usa saúde pública e que não sente falta de fornecimento de medicamento, principalmente para doenças que são extremamente graves e que necessitam de remédios caríssimos fornecidos pelo SUS. Essa galera que foi dia 26 às ruas não vai para a escola pública. Ela não frequenta a escola pública. Ela não está sentindo aí a deficiência da merenda. Ela não sabe, aliás, ela sabe e cinicamente omite que muita criança, muito adolescente toma café, almoça e janta na escola pública e que essa ausência de fornecimento de merenda está comprometendo a questão da alimentação dessa galera. Essa galera do dia 26 fala em universidade pública, tira uma faixa despudoradamente da frente da Universidade Federal do Paraná, que tinha escrita em defesa da universidade pública, sob claques, sob aplausos, mas quando chega no ano do vestibular, eu não vejo nenhum cursinho fazendo qualquer tipo de preparação para uma instituição privada. Os cursinhos que essa galera paga, e paga caro, é para fazer universidade pública. Então, como dizia Darcy Ribeiro, a falência, a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. O que essa galera do dia 26 quer é precarizar mais ainda a formação da classe trabalhadora, fazer com que ela seja, novamente, apenas diarista, empregada, pedreiro, mão de obra barata, sem especialização, precarizada e cortada nos seus direitos com essa deforma da Previdência
que está sendo colocada no Planalto. Pasme, ainda bem, o governo é tão despreparado, mas tão despreparado, que ele próprio não tem uma base ainda consolidada no Congresso. Olha, das 2 vezes que na história nós observamos governos que no seu início não tinham uma base congressual consolidada, um presidente renunciou em 6 meses, que foi o caso do Jânio Quadros, e o outro sofreu um processo de cassação, que foi o Fernando Collor, em 92. Quando o Collor tentou agregar uma base congressual, já era tarde demais. O que a gente está vendo aí, no atual governo Bozo, é que, por incrível que pareça, o núcleo mais sensato e que está impedindo uma crise muito maior sobre o Brasil é o núcleo militar. O núcleo militar, por exemplo, ele impediu que o Brasil cedesse à pressão dos Estados Unidos para poder fazer uma invasão à Venezuela. Rapaz, uma invasão à Venezuela significa mais gastos com tropa. Tropa come, tropa tem arma, tropa tem munição, tropa tem roupa. Além do ônus de vidas de brasileiros que não tem nada a ver com a questão de um país vizinho, um país irmão nosso, que está numa crise que a gente torce para que ela seja superada. E que aí vem o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, da mesma base, do mesmo centrão que o então Bolsonaro fez parte quando 28 anos de deputado federal, alertá-lo que a decisão sobre guerra, sobre qualquer atitude do Brasil, sobre países, passa pelo Congresso Nacional. Não é uma decisão exclusiva do presidente da República, porque isso aqui, ainda bem, não é uma monarquia, não é um império. Ainda se tem um mínimo de Estado democrático e de direito. E aí, resumo da ópera, o próprio Bolsonaro, ao aprovar a emenda do golpista do Temer, do congelamento de gastos por 20 anos, sofrendo apenas uma reparação deste por meio de crescimento de PIB e de inflação, está sofrendo agora essa consequência, porque ele é um governo de improviso. Ele não esperava vencer as eleições e agora está aí. Vamos colocar agora uma última reflexão. Supondo que os 2 ministros, que são os porta-estandartes do Bolsonaro, renunciem aos cargos, o Moro e o Guedes, como é que fica esse governo? Com o Damares? Com o ministro do Meio Ambiente, que cancelou um encontro que a ONU ia fazer aqui no Brasil, em Salvador, ia reunir 3.000 pessoas numa delegação estrangeira. Você sabe o que são 3.000 pessoas? São rede hoteleira lotada, restaurante, comércio movimentando, táxi, Uber, transporte, locação de ônibus. Isso é receita para o município, para o Estado e para o ente federal. Além de que o Brasil ia estar sendo colocado na mídia mundial. Pois bem, improvisadamente, esse ministro cancela, sob a chancela presidencial, e agora esse encontro será sediado na cidade de Santiago do Chile. Esse é o Brasil que a gente está vivendo. E fica uma convocação. Dia 30, depois de amanhã, quinta-feira, vai ter mais uma manifestação de trabalhadoras e trabalhadores junto à juventude, junto a movimentos negros, indígenas, contra essa reforma da Previdência e a favor da educação pública, gratuita e de qualidade. E que seja revogado esse corte que, em média, tem 30% e não 3,5 chocolates. Um grande abraço e siga o nosso canal.